Mil mortes em vida e três papas. A cada estação, a sua safra. Há flores que brotam na primavera. Quando chega o verão, o sino toca e elas se vão embora. Sem mágoas, sem ressentimentos. Umas retornam no outono, com a mesma paixão da primeira vez. Arregaçam as mangas e retomam o trabalho. Algumas entram na carruagem do tempo e partem de vez. Abraçam os tentáculos da indiscutível extinção. Tal como isso, por analogia, igualmente a vida humana. Assim também é a infância. A cada idade, a sua quota de ingenuidade. Na verdade, sinto que a ingenuidade é um condimento que nos acompanha ao longo de toda a vida. Tão somente, temos um tipo de ingenuidade diferente para cada estádio. Já alguém dizia, se quiseres conhecer verdadeiramente um homem, procure saber o que se passava no mundo quando ele tinha 20 anos. Quando o Papa João Paulo II foi a Angola, eu estava na casa dos 12 anos de idade. Vivia em Luanda com os meus pais e irmãos, no Quilamba Quiache. Para um pré-adolescente criado numa família radicalmente católica, ver os lábios do substituto de São Pedro tocarem o chão do aeroporto internacional 4 de fevereiro tinha um significado literal. Deus, o próprio, aplicava uma injeção do seu amor infinito e incondicional ao meu país. Dali para frente, por associação, o mal nosso de cada dia ocuparia um lugar de sucata no esquecimento da memória. Corria então o ano de 1992. O abraço entre Savimbi dos Santos, sob os auspícios charmosos de Cavaco Silva, era a memória de carne viva no microfilme das nossas mentes. Só que o futuro tinha outros planos. E estes não eram nada simpáticos, como se viria a provar. Em outubro de 1992, apenas 4 meses depois de o Papa retornar à Santa Sé, Luanda abriu a garrafa, mas desta vez para beber sangue. O fogo lançou ao chão as sementes, mas não eram de artifício. As balas retomaram o roteiro de uma guerra que, de resto, já conhecia o endereço de cada um de nós. Pela primeira vez na vida, eu tomava contacto real com a fragilidade das palavras e descobria que os adultos não são sempre bons. Aprendia, aos poucos, que governantes eram apenas isso, aqueles que tinham o direito de tirar-nos a vida quando lhes apetecesse. O resto era uma raríssima exceção. Alguns dos meus amigos de infância, com os quais joguei a bola, foram mortos. Sabíamos onde estavam as piras de corpos. Eram túmulos ambulantes de proibida romaria. Golfe 2, lixeira, etc. Por ser da tribo Ovimbundo, uma das que estava no olho do furacão, para usar uma expressão um pouco mais simpática e responsável, o meu pai achou que estaríamos mais seguros se fôssemos para o Ambo. Assim, nesse mesmo ano, a minha mãe, meus irmãos e eu partimos para a casa do irmão mais velho da minha mãe. À chegada, a fraternidade do abraço, o cheiro a frutas na casa dos rapazes, inesquecível. Só que o destino, astuto, matreiro, escreve com tinta esquiva e quase sempre engana o papel e é indiferente aos direitos humanos das personagens. O Natal foi o melhor até aí. Porém, no dia 9 de janeiro de 1993, foi a vez da província do Ambo receber o abraço de um conflito que, de resto, já tinha engravidado boa parte do país. Para os historiadores e antropólogos em teletrabalho e outros outsiders, foram apenas 55 dias de combates. O meu tio morreu ao meu lado. Ainda me lembro dele a segurar as próprias tripas com a palma da mão direita. Para nós,
que ficamos no terreno depois de a UNITA expulsar as tropas do governo, foram perto de 2 longos anos de bombardeamentos aéreos maciços e severo aprendizado. Parte da minha descrença, desconfiança e oposição quase natural que reserva ao sistema de forma geral, ao regime de forma mais restrita e às elites que lhe fazem engrenagem, resulta dessa compilação de saberes. Entretanto, o tempo fez o seu papel. A adolescência chegou e com ela a sua dose de desafios. Foi nessa fase que outro Papa foi visitar Angola. Em 2009, quando Bento XVI se fez a estrada, as ruas, como sempre, estavam vestidas com a solenidade expectável num país como o nosso. Pairava no ar o perfume de uma promessa. Como católico, eu queria muito me conectar. Ansiava por uma sintonia. A frequência ainda lá estava, mas eu rodava o sintonizador e subia a antena. Porém, era como se ao rádio da minha alma faltassem pilhas. Abri o coração para acolher o golpe espetacular da retórica, mas ele se fechava em punho. Precisava de um elevador para retornar ao terraço da emoção que senti em 1992. Só que as correias estavam gastas, as bobinas falhavam, algo em mim definitivamente tinha morrido. Eu não sei dizer se esse algo era eu, mas eu sabia que era de vez. Eu sabia que esse algo tinha uma corda de pensamento, um fio de liberdade, uma alma rota, mas solta. Onde estariam as amarras? Não saberia dizer. Olhei para o branco das vestes papás, escutei os cânticos da promaica, filtrei o olhar cândido do sumo pontífice, mergulhei naqueles olhos de profunda racionalidade analítica, subentendida, como somente um papa alemão poderia ter. Não conseguia viver o momento. Por mais que quisesse, eu desconseguia ser parte. Algo em mim estava aos cacos e não havia cola para consertar. Percebi, ali, logo ali, que no confronto com as ideologias avulsas dos partidos e os dogmas das igrejas, toda a minha fé nas instituições tinha sido estuprada. O que restava era uma virgindade que não tinha consciência do seu estatuto de perdição. A primavera da infância tinha sido enterrada e jamais reapareceria nas páginas seguintes. Em 2014, 5 anos após a visita do segundo Papa, José Eduardo dos Santos anunciaria o primeiro evangelho da crise econômica e financeira que perdura em Angola até os dias de hoje. Em 2015, um ano depois, Bento XVI renunciaria ao cargo. Um espírito convector da diplomacia virado ao contrário se questionaria: a bênção do Papa foi levar a crise a Angola ou o coitado do Papa é que saiu lesado ao pisar uma terra de maldições? Este texto não pretende ser triunfalista, nem aspira ao mínimo estatuto de catequese. É apenas expressão do estado de alma de alguém que viveu 4 décadas e reclama o seu direito a uns 2 minutinhos de estupidez. Outro sim, se alguém, um crente, precisa de algo assim para aumentar ou diminuir a sua fé, livre do mal o autor, porque a tal fé também só valerá aquilo que valerá. Se o Papa Francisco tivesse ido a Angola, provavelmente a ele me teria conectado, mas sem esperar nada, sem quaisquer exigências, apenas talvez pelo que li da biografia do próprio, mas que li sobretudo no seu olhar cândido e inigualável. Hoje, já quarentão, ouço que um outro Papa, desta vez Leão XIV, estaria de malas feitas para as terras de Angola. Não sei se estarei vivo até que isso se concretize. Nenhuma personagem sabe o que o escritor lhe reserva no romance da vida. No entanto, me assaltam algumas certezas, aliás, muito bem desenhadas na minha mente. Não espero nada além da alegria típica de um povo carente de amor.
As ruas estarão engalanadas como sempre, e eu olharei para elas com a mesma indiferença de um cabrito numa loja da Apple. O poder político cobrirá o evento com as honras que melhor lhe servem aos interesses estratégicos. O Estado laico, este beijará as costas da mão de uma fé que claramente despreza, enquanto as demais confissões religiosas roem as unhas e morrem de inveja. A igreja local aproveitará a vinda do chefe para se regalvanizar aos olhos do poder. A mídia pública cobrirá o evento com o mesmo estardalhaço com que cobriu a presença do titular do Poder Executivo na Casa Branca. No fim do dia, Cristo não multiplicará pães, não curará enfermos, permanecerá por entre os blocos de gelo literário do Novo Testamento. O lodo da miséria seguirá o curso da chuva, de ganância e indiferença, pelo sofrimento de quem vota. Corrida à cortina, sua santidade subirá no jatinho em direção às nuvens. Para trás ficarão os demônios à espera que se dissipe o último fio de incenso e dê então espaço à primeira porretada nas costas de uma zungueira. O sofrimento é uma grande escola. Os angolanos são resilientes. Inventaram um aplicativo que transforma a desgraça em riso. Mas há, ainda assim, uma causa absurda em cada boca que pousa para o flash do vazio. É nela que vivem fragmentos de deuses que elevaram toda uma dinastia a uma sessão de quimioterapia da luz. A minha fé num Deus todo-poderoso, não me importa qual o seu nome, nem acredito que ele próprio se importe, nem se ele é masculino, feminino, ambos gêneros ou nenhum deles, esta fé permanecerá intacta.